Shalom, shalom, bom dia. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã gloriosa, abençoada. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós, que o grande amor de Deus venha sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares. Que o amor de Deus venha transbordar na nossa vida, no meio da nossa família. Shalom, shalom, shalom. Que nada esteja faltando, que tudo esteja inteiro e no lugar. Amém? Como que vocês estão? Fui dar uma corrida atrás do meu óculos hoje, eu não achava ele. Tava querendo se esconder de mim. Como que vocês estão? Shalom Marley, shalom Elza, shalom, shalom Valdomiro, Dilma, Ju, shalom Mi, Isaia, Dani. Deus abençoe todos vocês. Que o nosso dia seja abençoado e transbordante na presença do nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Madrugada linda, cheia da presença do Espírito Santo, com muitos decretos de profecia sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Shalom, Milene. Nós estamos bem também, graças a Deus. Trabalhando, fazendo o que precisa ser feito, não é? Aleluia. Que bom que vocês todos estão bem. 28 de agosto já. Nós já estamos caminhando para o final do mês e os dias têm sido acelerados, não é? E como, né? A palavra de Deus hoje para nós está em Romanos 15:5. Se você tá com a sua Bíblia, abre ela. Em Romanos 15, versículo 5, diz assim para nós: que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. É o Senhor que nos dá a perseverança. É Ele quem nos dá a paciência e a coragem. Só Ele. Nós não temos como adquirir coragem e paciência por nossos próprios méritos, pela nossa própria força. Somente Deus pode nos trazer essa perseverança, esse tempo de permanecer na presença, de ter paciência, de crer, de sermos corajosos. Só Deus pode nos trazer isso. E isso nós temos porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos dar o exemplo. Exemplo de amor, de paciência. Jesus, que você nunca se esqueça, porque eu também sempre me lembro, que Jesus, ele passou por tudo que nós passamos. Ele viu injustiças, ele foi injustiçado, né? Ele foi acusado, ele passou por tudo que nós passamos. Ele sentiu dor, ele sentiu medo, ele sentiu aflições. Então ele veio para nos ensinar que nós podemos vencer tudo isso se nós estivermos junto com ele. E nós vamos vencer. Amém? Nós já somos vencedores, assim nós já profetizamos em nome de Jesus. Não é? Aleluia. Então que nós possamos nos lembrar que é o Senhor Deus quem nos dá a paciência, a coragem, para que nós possamos perseverar na presença. Amém? Vamos orar para o nosso dia de hoje e entregar o nosso dia ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos na Tua presença, reunidos no mesmo lugar, no mesmo tempo, e glorificamos o Teu nome, te damos graças e declaramos que o Senhor é santo, santo, santo. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por todos os nossos pecados que cometemos por atos, palavras, pensamentos e ações.
Nós queremos viver uma vida de modo que o Senhor se alegre ao olhar para nós. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor venha nos confrontar quando preciso, que o Senhor venha nos constranger nos momentos que nós estivermos fazendo algo que não agrada o Senhor. Nós queremos nos apresentar diante de Ti, Pai, com a nossa mente, o nosso coração e as nossas mãos limpas. Que a nossa vida seja o exemplo vivo que Jesus vive em nós, que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, que não é só por palavras que nós provamos, mas pelo nosso estilo de vida, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento. Que nós possamos ser cada dia mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso caráter venha refletir as ações e os sentimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais uma manhã, por mais uma madrugada de oração que nós tivemos na Tua presença. Obrigada pelo amanhecer desse dia, nós consagramos ao Senhor a nossa vida e tudo aquilo que nós vamos viver nesse dia de hoje, nós consagramos ao Senhor. Consagramos ao Senhor o nosso trabalho, todos os atendimentos, os trabalhos dos cuidados com a casa. Nós consagramos ao Senhor cada alimento que nós vamos consumir nesse dia e declaramos que toda honra e toda glória será sempre do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, hoje nós vamos ler juntos Salmo 118. Se você pode, pega a sua Bíblia, para que a gente possa estar fazendo essa meditação. Meditação é quando nós lemos e vivenciamos. Nós vamos para aquele lugar, nós sentimos aquilo que Deus quer colocar no nosso coração. E isso é lindo, é genuíno, é maravilhoso. Amém? Então, esses salmos ele traz pra gente, ele tá como agradecimento pela vitória. Ele traz gratidão, livramento e fala sobre a pedra rejeitada. É um salmo de ação de graças pela vitória, né? E pelo livramento que Deus concede ao povo. Então ele começa e termina com a mesma verdade, esse salmo. Ele já começa e termina dando graças a Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o versículo 1 diz assim: Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam: o seu amor dura para sempre. E que todos os que o temem digam: o seu amor dura para sempre. Então aqui o salmista, ele chama Israel, os sacerdotes e todos os que temem ao Senhor para declararem, para fazerem essa declaração, que o seu amor dura para sempre. Então aqui a palavra nos traz, né, a ideia aqui não é apenas que Deus sente amor por nós, não é isso, mas que o seu amor, ele é constante, é um amor de comprometimento, é um amor fiel a todos aqueles que o temem, a todos aqueles que o amam e que o buscam. Então, nós precisamos sempre nos lembrar que nenhuma circunstância pode mudar o que nós sentimos por Deus, porque o amor dele não muda por nós. O amor de Deus é o mesmo, é constante e é real, é fiel, independente da situação, do dia, se é noite, se tá chovendo, se não tá, Deus é o mesmo e Ele é fiel a nós. E é isso que nós não podemos nos esquecer, tá bom? As pessoas mudam, muda, tudo vai mudar, menos o caráter de Deus. E o versículo 5 diz assim: Na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda, por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos? É melhor confiar no Senhor do que depender das pessoas importantes. Veja que aqui a palavra de Deus,
ela traz para nós que Deus nos responde na nossa angústia. Deus nos responde. Na angústia, na aflição, eu clamei ao Senhor e a palavra diz o quê? Que Ele me respondeu e me livrou da angústia. Então aqui, o salmista declara um tempo de angústia que ele passa. Ele abre o coração e coloca diante da presença de Deus o que ele está sentindo. E isso nos ensina a fazer o mesmo. E dizer, Senhor, hoje estou aflita, hoje estou angustiado, angustiada. Hoje uma dor quer roubar a minha paz. Por isso eu te clamo, porque a tua palavra diz que quando nós te clamamos, o Senhor nos responde e nos livra das aflições e das angústias. Então nós precisamos aprender a orar na palavra. Então, aqui o salmista, ele passa por um momento de aperto, mas a sua reação foi clamar e não reclamar. A reação dele foi buscar a presença de Deus e não murmurar. Entende? O Senhor está comigo, eu não tenho medo, eu não temerei, ele declara. Então, isso não significa que não vai ter inimigos, vai ter inimigos. Sempre vai ter inimigos, sempre vai ter alguma situação que nós vamos ter que enfrentar difícil. Mas a presença de Deus é maior do que tudo isso. A presença de Deus é quem nos fortalece, quem nos protege, quem nos sustenta. E quando nós reconhecemos que nós estamos vulneráveis naquele tempo, nós estamos declarando para o Senhor que nós dependemos dEle. Que nós não somos capazes de sair de nenhuma situação difícil se Ele não estiver junto de nós. Entende? Pode existir problemas, pode existir os inimigos, mas Deus sempre está com você. E Deus estando com você, você vai ter medo do quê? Não é? É como está escrito aqui. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Se o Senhor está com você, assim trazendo a palavra para você, é Ele quem te ajuda. Está escrito aqui. Por isso você verá a derrota dos seus inimigos. Então eu estou lendo para você. Você verá a derrota dos seus inimigos. Amém? E a palavra ainda diz, é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Então, o seu refúgio é no Senhor e não em homens. O seu refúgio é no Senhor, a sua confiança é no Senhor e não nas pessoas importantes. Porque algumas traduções falam de príncipes, né? Pessoas importantes, pessoas poderosas, autoridades, recursos humanos. Isso tudo é importante. Mas isso não te dá a segurança e a confiança que Deus te dá. O salmista não está dizendo que nós nunca devemos confiar em ninguém. Nós não devemos depender dessas pessoas, entende? Aqui o ponto é que nenhuma pessoa deve ocupar o lugar de confiança absoluta que pertence somente a Deus. Esse lugar de confiança absoluta só depende, só é de Deus. Nós não podemos deixar ninguém tomar esse lugar na nossa vida, no nosso coração. Esse lugar é de Deus. A confiança absoluta é no Senhor. Amém? É isso que nós precisamos nos lembrar todo o tempo todo. Aleluia. Olha meu marido, que lindo, trouxe um cafezinho para mim. Meu esposo querido. Trouxe um café, até parece que ele sabia a roupa que eu tava. Ele acabou de chegar. Foi levar o Heitor, trouxe um café. Trouxe um café numa xícara vermelha hoje. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Que cafezinho gostoso. Café com gosto de chocolate. Vocês já tomaram? Café com gosto de chocolate. Eu descobri agora esse café é muito gostoso. É da Baggio. Depois eu vou tirar uma foto e vou postar para vocês. Muito gostoso. Voltando na palavra. As pessoas podem nos ajudar. É verdade. Mas as pessoas são limitadas a nos ajudar. E Deus não tem limites. As pessoas têm um limite. E Deus não. Deus é infinitamente maior. Essa madrugada, quando eu comecei a orar e profetizar a salvação sobre a vida das pessoas, o Espírito Santo me tomou com tanto amor, tanto amor.
E eu entendi que quando nós nos posicionamos diante do trono de Deus em amor, colocando ali tudo aquilo que a gente deseja de verdade para o outro, nós somos tomados pelo amor de Deus. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor em verdade, Ele nos toma de uma forma que não tem palavras que descreve. Eu fui tomada pela presença do Espírito porque eu creio e senti que de todo o meu coração eu desejei salvação para todos que estão perdidos. São tantas as pessoas que estão perdidas. São tantas as pessoas que de verdade se perderam no caminho. E a gente não precisa ir muito longe para ver. Basta a gente dar uma volta no supermercado, uma volta no shopping, e a gente vê quantas pessoas estão perdidas. E hoje nós mudamos a pauta de oração. Nós entramos a profetizar vida, salvação, resgate sobre a vida das pessoas. E quando a gente conhece a palavra e nós lemos o que está escrito aqui, o Senhor está junto de nós, está escrito no versículo 6. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. É Ele que nos livra nas nossas horas de aflição. E nós precisamos ensinar isso às pessoas. Nós precisamos caminhar ensinando isso ao povo, profetizando na vida das pessoas, que elas podem voltar para a casa do Pai, que elas podem ser salvas, que elas podem ser libertas. Nós precisamos confiar no Senhor e ensinar as pessoas a confiar em Deus também, porque muitas pessoas estão perdidos porque não confiam em Deus, estão confiando em pessoas. Muitas filhas e filhos de Deus estão perdidos porque estão confiando em homens, confiando em coisas. E quando as pessoas confiam nas coisas que não são de Deus, elas se decepcionam, elas se perdem, elas se frustram. Então nós estamos aqui para ensinar as pessoas a confiar em Deus, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, só Ele é a nossa segurança. Ele é o amor, o único amor que nós precisamos vem de Deus. Quando nós entendemos isso, nós não somos dependentes mais emocionalmente do amor de pessoas, entende? Quando nós somos cheios do amor de Deus, nós não somos dependentes emocional do amor das pessoas. E isso é transformador na nossa vida. Olha o que diz o versículo 10. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim. Porém, foram queimados no fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado. Porém, o Senhor me ajudou. Veja que aqui o salmista, ele declara tudo aquilo que ele estava passando e ele reconhece. Aqui ele descreve os inimigos dele, mas ele reconhece que ele só venceu em nome do Senhor, pelo poder do Senhor. Ele reconhece que nada ele conseguiria ter feito se não fosse pelo poder do Senhor Deus, se não fosse pelo nome do Senhor. Ele reconhece isso. Essa repetição mostra aonde estava a confiança dele. Essa repetição aqui mostra, essa declaração mostra que ele sabe da onde foi que ele conseguiu forças e coragem para vencer os inimigos, que eram muitos, que estavam ao redor dele. Os inimigos estavam cercando ele por todos os lados. Ele descreve que eles se juntaram como abelhas em volta dele. Porém, ele declara que os inimigos foram queimados no fogo como galhos secos, pelo poder do Senhor, em nome do Senhor. Aqui há um reconhecimento. Essa frase ela é muito significativa, essa parte ela é muito significativa para nós, porque há um reconhecimento aqui.
ele diz: eu quase caí, mas Deus me sustentou. Eu quase caí, mas o Senhor me sustentou. Porque eles se cercaram. Quantas vezes nós estamos cercados pelos nossos inimigos? Quantas vezes nós olhamos ao nosso redor e nós não vemos saída? E depois nós podemos ver e contemplar as mãos do Senhor nos livrando. A mão do próprio Deus ali nos trazendo livramento. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Nós não temos capacidade de fazer nada sozinhos. Nós não temos capacidade de fazer nada, de caminhar e de tomar nenhuma decisão sozinhos. O versículo 14, o 13 de outra tradução diz assim, ó: tu me impeliste durante para que eu pudesse cair, mas o Senhor me socorreu. Aqui fala que os inimigos, né, colocou ali uma situação dura para que ele pudesse cair. Quantas vezes o inimigo coloca essa armadilha à nossa volta para que a gente caia, para que a gente venha a cair na cilada, nas armadilhas dele, mas o Senhor nos livra, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege. Então existem momentos em que nós não vamos vencer porque nós somos fortes, porque nós não somos. Nós não somos fortes. Nós vamos vencer porque Deus nos sustenta, quando a nossa própria força já não é mais suficiente. É Deus quem nos sustenta, é Ele que nos dá a vitória. E o versículo 14 diz assim: o Senhor Deus me torna forte e poderoso, Ele me salvou. Em outras traduções diz assim: o Senhor é a minha força e canção, e se tornou a minha salvação. Veja que essa frase aqui já havia aparecido em Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Depois da travessia do Mar Vermelho, essa frase ela apareceu: o Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor Deus me torna forte. Ele é a minha salvação. Aqui o salmista ele reconhece 3 coisas que é muito importante para nós. Ele diz: Deus é a minha força. Deus me torna forte. Então, ou seja, quando eu não consigo continuar sozinho, Deus, Ele é a minha força. Ele toma a frente e Ele é força sobre a minha vida. Depois, ele diz que Deus é meu cântico, né? Ele é poderoso. Deus é poderoso. Ele é a razão da minha alegria e da minha adoração. Deus deve ser a razão da nossa alegria e da nossa adoração. Nós não podemos deixar de adorar e de sentir alegria, porque a nossa alegria não pode estar nas circunstâncias, no tempo, nas pessoas e nem nas coisas. A nossa alegria está no Senhor, porque Deus é imutável, Ele não muda. A nossa alegria deve permanecer nele o tempo todo. Amém? E o terceiro é que Ele é a nossa salvação. Ele nos salvou. Assim está escrito: Ele me salvou. Ou seja, o nosso livramento vem dele. Não vem de outro lugar. Não vem de pessoas. Somente dele. Tá bom? E o versículo 15 diz assim: escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, diz a palavra. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Olha só o que a palavra de Deus diz. Deus nos coloca para pensar. Deus também nos repreende. Ele nos confronta com a verdade do Evangelho. Mas isso não é para nos matar. É para nos forjar, para nos chamar para mais perto. Deus nos disciplina, sim, mas Ele nos preserva. É o que diz a palavra. Então aqui o salmista, do versículo 15 até o 18, ele celebra a vitória do Senhor. E ele afirma: não morrerei, mas viverei para contar o que o Senhor fez. É isso que você tem que pensar. É isso que nós precisamos declarar. Que o Senhor
vai nos confrontar, vai nos forjar, ele vai nos espremer, ele vai nos disciplinar. Mas essa disciplina é para que haja mais transformação em nós, não é para a morte, é para transformação, é para alinhamento, é para o ajuste necessário que nós precisamos passar. Então é uma declaração forte essa, né? Mas logo ele reconhece que o Senhor me castigou com severidade, ele diz no versículo 18, com dureza, mas não me entregou à morte. Então aqui aparece para nós a confirmação da disciplina de Deus, a disciplina do Senhor. Disciplina não é rejeição, entenda isso. Disciplinar não é rejeitar. Na Bíblia, Deus ele pode corrigir e ele vai corrigir todos aqueles que pertencem a ele, para que eles não se percam. Eu quero que Deus me disciplina todos os dias. Assim você deve desejar que Deus também te discipline todos os dias para você não se perder pelos caminhos desse mundo. Amém? Deus disciplina todos aqueles que pertencem a Ele. Então nós pertencemos a Deus porque nós somos filhos, porque nós amamos Jesus e nós reconhecemos Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Então nem toda dificuldade que você vai passar significa o abandono de Deus. Não, não significa. Vai ter alguns momentos que Deus vai se silenciar e vai nos observar. Vai ter momentos que Deus vai nos corrigir, vai ter momentos que Deus vai nos levar para um lugar de amadurecimento espiritual, de crescimento espiritual, porque Ele vai estar nos ensinando e nos redirecionando em algum caminho que talvez a gente dê um passo para o lado onde nós não deveríamos ter dado. Então a gente tem que ver como a mão de Deus nos colocando de volta no caminho certo. Assim como um filho pequeno, quando começa a caminhar sozinho, né? A dar os primeiros passos, aí você solta a criança ali para caminhar na praça ou em algum lugar. Então ela tá andando certinha, ela começa a desviar. O que você faz como pai? Você vai lá e fala pra cá. Não é assim? Eu vejo Deus fazendo isso comigo muitas vezes. Pra cá, volta pra cá. É isso que Deus faz. Deus pode usar muitas situações da nossa vida para fazer exatamente isso. Nos corrigir, nos ensinar e nos redirecionar, tá bom? Mas sempre o objetivo da disciplina de Deus é nos alinhar e nunca nos destruir. É produzir transformação em nós e nunca a morte, tá bom? O versículo 19 diz assim: abram os portões do templo para mim, e eu entrarei e louvarei o Senhor. Esse é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar nele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. Então aqui está falando o que para nós? Entrando pelas portas da justiça, entrando pelos portões do templo. O salmista pede: abre para mim as portas da justiça, e eu entrarei e darei graças ao Senhor. Então, provavelmente aqui nós temos uma cena ligada à entrada do templo. Esse portão que todos nós queremos passar. Essa porta por onde todos nós queremos entrar. Você se vê entrando por essa porta? Quando você ora, quando você declara uns salmos, assim, quando diz das portas, dos portões do templo, você se vê passando por ele? Eu me vejo. Vejo eles gigantes e ao mesmo tempo infinitos, abertos, cheios de luz, cor de ouro, envolvidos por uma fumaça de nuvem linda, numa mistura de branco com amarelo, clarinho. Essa visão que eu tenho. Isso é meditar na palavra. Meditar na palavra é quando você lê o Evangelho e vai naquela situação e vive aquilo que é promessa de Deus para nós. Depois da vitória aqui,
O salmista, ele quer entrar na presença de Deus para agradecer. Então isso revela algo muito importante para mim e para você. Ele não quer só receber livramento. E isso nos ensina que nós não devemos querer receber só livramento. Nós devemos querer voltar e agradecer ao Deus que nos livrou, porque é isso que o salmista está nos ensinando aqui, a voltar e agradecer os livramentos que Deus nos deu. Amém? Aleluia. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Aleluia, Jesus. E é muito lindo quando o Senhor nos permite entrar nesse lugar. Mas esse lugar depende de você, entende? De você acessar. E quer saber, quando você aprende a acessar, você nunca mais quer sair de lá. Nunca mais. Nunca mais você quer sair desse lugar. Esse lugar é maravilhoso, é um lugar onde você se sente totalmente amado, acolhido, é onde você sente paz, uma paz que não tem como explicar, só tem como viver. Isso é maravilhoso. Deus é maravilhoso, meu Deus. O versículo 22 diz que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Aqui nós encontramos uma das passagens mais importantes desse Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra mais importante. A rocha. Obrigado, meu Deus. Essa imagem provavelmente ela representava que alguém ou até Israel sendo desprezado, mas depois exaltado pela ação de Deus, que nós sabemos. Porém, no Novo Testamento, esse texto, ele recebe uma aplicação muito clara em Jesus Cristo. No Novo Testamento aqui, a pedra angular, ela aponta para Jesus Cristo. Jesus cita essa passagem em Mateus 21, 42. Pedro também utiliza essa palavra em Atos 4, 11. E 1 Pedro 2 também fala. O que é a pedra angular? Na construção antiga, a pedra angular, se você não sabe, ela tinha função fundamental na estrutura. Na construção antiga, a pedra angular tinha a construção fundamental na estrutura. Então aqui diz claramente que aquele que foi rejeitado pelos homens tornou-se fundamental no plano de Deus, aos olhos espirituais. É isso que a palavra está dizendo. Jesus foi rejeitado, desprezado, crucificado, mas Deus o exaltou. Aquilo que os homens descartaram tornou-se o centro da salvação. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante, entendeu? A pedra que os homens rejeitaram, descartaram, hoje é o centro da nossa salvação. Jesus Cristo. E o versículo 24 diz assim: Esse é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e de alegria. Esse versículo ele é usado para falar de cada novo dia, e essa aplicação ela é como um devocional na nossa vida. Nós precisamos ter ela na nossa vida todos os dias. Todos os dias nós temos que tomar como sendo o dia da vitória de Deus, o Senhor. Um dia que Deus nos dá. Hoje é um dia de vitória para nós. Nós estamos aqui, vivos, podendo contemplar tudo que Deus faz, tudo que Ele fez e já celebrar tudo que Ele fará. Veja que dentro da palavra desse salmo, né? Aqui esse texto ele possui um significado muito específico. Aqui está falando o dia. Esse é o dia. É o dia da intervenção. É o dia da vitória. É o dia da salvação do Senhor.
Veja que hoje aqui está falando que é o dia, não está falando que pode ser o dia. Então vamos trazer para o que Deus quer falar. Hoje é o dia da intervenção de Deus na vida de alguém. Hoje é o dia da vitória que Deus vai trazer sobre a vida de alguém. Hoje é o dia da salvação sobre a vida de alguém. E esse alguém pode ser você. Ou pode ser alguém que vai receber essa vitória através da sua vida, porque você vai ser ponte, você vai ser instrumento de Deus para que isso aconteça na vida de outro. Então, hoje é o dia. Hoje é o dia. Esse é o dia. Amém? Porque amanhã nós não sabemos. O amanhã não pertence a nós. Entende? É como dizer, Deus agiu, Deus trouxe, portanto vamos celebrar. Então, vamos celebrar. Este é o dia. Deus faz, Ele fez e Ele vai continuar fazendo. Amém? Sempre, 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 sempre. E o versículo 25 diz assim: salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Hosana. Hosana. Vamos ver o que está escrito na outra tradução, da King James, versículo 25. Está escrito assim. Versículo 25. Salva, agora te suplico, ó Senhor. Ó Senhor, te suplico, envia agora a prosperidade. E aí o versículo 26 diz: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos de fora da casa do Senhor. Veja que o Senhor é Deus. Perdão, o versículo 26. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. E daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. Aqui, o versículo 25, ele traz pra gente o significado de Hosana. Ó Senhor, salva-nos. No hebraico aparece a expressão que está na origem de Hosana, né? Que significa salva-nos, por favor. Salva-nos, por favor. Ontem eu estava assistindo de novo The Chosen. Acho que pela terceira vez eu já estou assistindo. Cada vez que eu assisto, eu tenho uma visão diferente. Eu aprendo algo novo. Eu busco na palavra aquilo que está escrito. E a gente vê e aprende muito com tudo que Jesus verdadeiramente veio fazer por nós, no meio do povo. Salva-nos, por favor, está escrito aqui. Isso é muito importante porque quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo gritava por isso. Isso me fez lembrar a cena que eu vi ontem. Quando Jesus chegou em Jerusalém, o povo gritava exatamente isso. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Salva-nos, por favor. Salva-nos, por favor. É o que está escrito aqui no versículo 25. Salva-nos, ó Senhor. Salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Isso é muito lindo. Nós precisamos clamar mais ao Senhor e parar de murmurar, parar de reclamar, parar de buscar ajuda onde nós não vamos receber ajuda. As pessoas não podem nos ajudar como o Senhor pode. Não pode. As pessoas são limitadas. Nós precisamos buscar ajuda no Senhor. E o versículo 26 é claro: bendito que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor Deus. E daqui do templo do Senhor nós abençoamos todos vocês. Essa frase também aparece na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você sabia? Essa frase aparece. Por isso, Salmos 18 possui uma ligação muito forte com o Messias. Aquilo que começou com um salmo de celebração da vitória de Deus, passou então a apontar também para Cristo, o Rei rejeitado e depois exaltado. A pedra angular,
rejeitada, mas que ela é a base principal da nossa salvação. Assim como a pedra angular, ela é a base principal da construção. A nossa vida é construída na rocha, nessa pedra principal que é Cristo. Amém? Entendeu? Se você não tinha entendimento do significado dessa palavra, desse versículo, então você entendeu agora. Tá bom? E glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória ao Senhor. E o versículo 27 diz que o Senhor é Deus. Ele é nossa luz. E com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Aqui o salmo termina com adoração. O salmista declara: Tu és o meu Deus, eu te darei graças. Tu és o meu Deus. Observe que agora ficou muito pessoal, né? Tu és o meu Deus, ele diz. Tu és o meu Deus. Ele está trazendo para ele aqui. Ele não conhece Deus apenas pelo que ele ouviu dos outros. Entendeu? É assim que você tem que conhecer Deus. Não pelo que os outros falam, mas você tem que conhecer Deus pela intimidade e o relacionamento que você tem com Ele. Você tem que conhecer Deus por quem Ele é, naquilo que você vive com Ele, e não pelo que você ouve dele. Aqui existe relacionamento. É isso que Deus quer com você. É isso que Ele quer que você tenha. Relacionamento com Ele. Então o salmo termina exatamente como ele começou. Deem graças ao Senhor. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Esse salmo ele nos ensina que na nossa angústia, nós devemos clamar, buscar o socorro na presença de Deus. O Senhor vai nos proteger, nos trazendo ali a proteção, o livramento, como ontem. Nós seremos gratos e adoraremos. Entende que a palavra de Deus ela é repetitiva. Por quê? Para você nunca se esquecer, para você aprender, para você entender. Assim como você fica repetindo para a criança a palavra até ela aprender a falar, assim é o Evangelho. Ele é repetitivo. Ele traz várias cenas, várias situações. Mas a verdade é uma só. Na nossa angústia, nós devemos clamar ao Senhor. O Senhor nos ouve. Ele nos livra, nos protegendo. Então nós somos gratos e adoramos. É simples. Tá aqui o manual. As pessoas complicam demais a vida aqui na Terra. E não é tão difícil. É só a gente ter essa sensibilidade de que diante de qualquer medo, aflição, dor, angústia, instabilidade, é ao Senhor que nós devemos clamar. É o joelho no chão que nós devemos colocar. E não os nossos pés para correr na casa do vizinho para contar o que está acontecendo. Entende? É o joelho no chão. É clamando, se prostrando, pedindo forças ao Senhor, pedindo livramento. Entende? É isso que o Evangelho nos ensina. Do início ao fim. Clamar ao Senhor. Reconhecer que somos vulneráveis, que somos fracos, que não podemos resolver nada sozinhos. Existem 5 grandes ensinamentos aqui, em Salmos 18. E eu vou te falar quais são. Primeiro, Deus continua sendo bom, mesmo durante a batalha. A bondade de Deus não depende se está chovendo ou se está sol. Ele é bom o tempo todo. Segundo, a nossa segurança principal deve estar em Deus e não nas pessoas. Terceiro, Deus pode sustentar você quando você estiver quase caindo.
Só Ele pode fazer isso. Ninguém mais. Entenda que tem pessoas que quando você estiver quase caindo, se ela puder, ela vai te empurrar para você acabar de cair. Mas Deus não é assim. Ele não vai fazer isso com você. Quarto, a rejeição humana não significa rejeição de Deus. Jesus foi a pedra rejeitada e se tornou a pedra principal. Então Deus, Ele ama todos aqueles que o amam, que o temem, todos aqueles que o buscam. E Deus usa os improváveis para levantá-los na obra do reino. Esteja disposto e disponível. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu estou aqui para te servir. Se disponha ao Senhor. E quinto, o livramento deve produzir gratidão e testemunho na tua vida. Então, uma das frases mais importantes desse salmo é quando ele diz que empurraram ele com força para fazer ele cair, mas o Senhor ajudou, o Senhor o sustentou. Que o Senhor venha a te sustentar todos os dias, cada dia mais. Entenda que nós vamos cair, mas nós vamos nos levantar. Porque as situações desse mundo sempre vai colocar pedras de tropeço para que a gente tropece. Mas no tropeço, maior é o Deus que nós amamos e que nós servimos e que nós tememos. Ele vai estar ali já logo na nossa frente para nos dar a mão e nos levantar. Amém? É isso que você não pode se esquecer. Que hora que você cair, levanta a cabeça. Deus vai estar já na sua frente. Vem, eu te sustento. Eu te levanto. Eu te conduzo. É isso que eu ouço Deus falando comigo o tempo todo. Eu te sustento. Eu te levanto. Sou eu quem te conduzo. Pelas suas próprias forças você não conseguiria. E essa é uma verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. Amém? Nunca se esqueça que você não é o único rejeitado, você não é a única rejeitada. Nós não somos os únicos acusados, apontados, humilhados. Jesus passou por tudo isso. E ele se tornou a pedra principal para nos salvar, para nos ajudar. Jesus está de pé diante do trono de Deus, do lado direito, intercedendo por nós. Isso é maravilhoso demais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando eu oro na presença do Senhor diante do tribunal, eu tenho tanto temor ao Senhor, porque eu sei o quanto real é a manifestação do poder e do amor de Deus sobre a nossa vida quando nós nos posicionamos diante dele em verdade. Lembre-se que Deus pode transformar a rejeição num propósito. Deus, ele tem poder de transformar a sua batalha em testemunho. E ele também tem poder de transformar as situações que parecem estar encerradas na tua vida em um novo começo. Ele tem esse poder. O poder é dele. Para ele tudo é possível. Então, o que eu posso dizer para você e para mim também? Deem graças a Deus, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? É isso que eu posso dizer para nós. Nós devemos dar graças a Deus o tempo todo, porque ele é bom o tempo todo. E o amor dele dura para sempre. Glória a Deus por isso, por esse amor. Amém? Aleluia. Como que tá o jejum de vocês? Já passamos da metade, né? Vocês estão firmes no jejum de 50 dias? Vocês já estão vendo esse amor de Deus agindo na tua vida? Sobre você, sobre a sua casa? Sobre as causas que você apresentou diante do Senhor através do PDF. O PDF, para quem não entende, são as folhas que a gente imprime
né? Eu não tô com o meu aqui perto. Não, o meu não tá aqui perto. Não tá pra eu mostrar. São as folhas que tá assim. Tá no meio da Bíblia maior. São os PDFs que nós imprimimos, onde nós colocamos o que nós vamos renunciar de alimento, quantas horas nós vamos ficar sem se alimentar. É um documento, né, que nós entregamos nas cortes celestiais do Senhor, onde nós colocamos todos os nossos pedidos. Então, durante esses 50 dias, se você está aqui hoje pela primeira vez, nós estamos num propósito de 50 dias. Então, durante esses 50 dias, nós apresentamos ao Senhor, diante do tribunal de Deus, tudo aquilo que nós queremos entregar. Em sacrifício, nós fazemos um jejum. Então, aqui tem uma parte onde está escrito assim, ó, escreva todos os seus pedidos. E aqui estava tudo em branco, ó. E aí você escreve os seus pedidos. Então, nós precisamos dar graças a Deus, porque Ele é bom. E Ele está agindo, ó, em cada um dos pedidos. Você já está vendo o agir de Deus? Diante do que você apresentou para Ele no tribunal? Eu já. O Senhor já está agindo. Ele já está manifestando. Está quebrando corações duros. E eu louvo ao Senhor. Assim como esse Salmos iniciou e começou hoje. Dando graças ao Senhor porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Amém? Nós precisamos dar graças ao Senhor nosso Deus. O tempo todo. Porque o amor dele dura para sempre. E não muda. Não tem medidas. Amém? Obrigada, meu Deus. Aleluia. Quem viu a florzinha de ontem que eu postei? As 3 fases dela. Desse tamanhozinho. As pessoas arrancam do meio do jardim. Porque ela nasce muito no meio do jardim. Mas você já tinha visto a beleza dela tão acentuada como mostrou na fotografia? Eu confesso que eu me surpreendi quando eu tirei foto dela pela primeira vez. Ela tem 3 fases. Olha como Deus é perfeito. 3. 3 é confirmação, é bíblico, é profético. E ela tem 3 estágios. Ela vem aquele pitiquinho, depois ela fica parecendo um copinho, né? Aí vem aquela vermelhinha em cima, depois ela abre todinha. E chega aquela fase branquinha que voa, flui, liberdade. Ó, tava presa. Olha que Deus tá revelando. Tava presa. Fez todo o esforço. Floresceu. E ganhou liberdade. Aleluia. O Evangelho de Cristo é liberdade. Viver a verdade das Escrituras é ter liberdade. É não ser preso a nada. Porque o amor de Cristo te dá liberdade. Para sentir alegria. Para sentir o amor. Para se sentir protegido. Guiado, conduzido. Consolado. Amém? E isso é lindo demais, meu Deus. Quantas chaves o Senhor está nos entregando. Obrigado, Jesus, nós te amamos. Bendito é o Senhor, nosso Deus. Amém? Aleluia. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra linda que o Senhor nos trouxe. Hosana. Salva-nos, ó Senhor. Salva-nos. Hosana. Se você nunca assistiu The Chosen, eu te convido a assistir. Vai te ensinar muito. Vai te ensinar muito. Ali você vai entender e sentir o quanto Jesus está perto. O quanto Jesus está perto de nós. Muitos de nós crescemos acreditando que Deus era um Deus distante. Um Deus que não podia mexer.
que ele tinha que ficar lá, quietinho no alto. Mentira do diabo. Mentira que o diabo inventou para que a gente não se aproximasse de Deus. E por falta de conhecimento, o povo crê. Por isso, quanto mais você conhece a palavra, menos você é enganado. Quanto mais você conhece o evangelho, mais o diabo foge de você. Porque ele sabe que ele não vai te enganar. Que ele não vai conseguir te enganar. Assim como o culto dessa semana falou sobre sofisma, Satanás ele usa parte do evangelho para distorcer, para enganar as pessoas. Ele não fala todo, ele fala só um pedacinho. Muitas igrejas fazem isso. Usa só um pedacinho da palavra e distorce o contexto. Já vi muitos fazer isso. O diabo faz isso. E nós precisamos conhecer o evangelho para não sermos enganados. Amém? E glória a Deus por isso. Obrigada, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, entregando ao Senhor o nosso dia, nosso final de semana. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos deu nessa manhã. Um alimento espiritual rico e vivo, que nos traz a certeza de que nós estamos no lugar onde nós não queremos sair nunca mais. O alimento que nos dá a certeza do caminho que nós precisamos continuar seguindo. O alimento que nos fortalece, que aumenta a nossa fé e que nos dá a certeza de que o teu amor dura para sempre. O teu amor é eterno. O teu amor nos livra, nos fortalece, nos traz segurança, nos dá coragem. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Hoje nós somos livres, somos curados e nós te amamos exageradamente. Obrigada, Jesus, por cada madrugada de oração. Obrigada, Jesus, por estar junto de nós, nos sustentando nesse jejum. Obrigada, Jesus, por segurar na nossa mão, assim como um pai segura a mão do seu filho para caminhar. É assim que o Senhor tem feito com cada um de nós. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê o descanso necessário, o descanso físico e o descanso espiritual. Nós descansamos na tua fidelidade, no teu amor. O Senhor é imutável. Por isso nós nos apegamos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Jesus nos prometeu a sua presença junto de nós, por onde nós estivermos, por onde nós caminharmos. E nós te damos liberdade para nos dar toda a direção, a falar no nosso coração, a nos constranger, a nos repreender diante de tudo aquilo que precisa ser alinhado em nós. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, que milhares e milhares de vidas serão alcançadas pela salvação. Eu profetizo o resgate de almas para Cristo. Eu profetizo que todos os familiares que não conhecem Jesus serão alcançados pelo amor dele. Serão alcançados, serão rendidos, serão salvos. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor nesses dias de oração, o Senhor está recebendo. E o Senhor está agindo em cada pedido, alinhando o que nós estamos te entregando às suas vontades, Pai, porque é a tua vontade que é perfeita. E nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração. É isso que eu oro, Pai, apresentando ao Senhor todos que estão aqui nessa hora. Profetizo o teu amor, a tua graça. Declaro, Senhor meu Deus, que as tuas mãos soberanas estão sobre a casa deles, sobre a vida de cada um. Declaro, Pai, que os negócios dessa família estão guardados pela tua proteção divina. Em nome de Jesus. Eu profetizo um tempo novo, um novo ciclo.
Eu profetizo, Senhor Deus, o teu amor a caminhar com todos por onde eles estiverem, e que não precisará dizer nenhuma palavra, as pessoas sentirão a essência do teu amor através de cada vida que está aqui nessa hora. Eu profetizo cura de todas as enfermidades nessa hora. Eu profetizo cura no seu corpo físico, eu profetizo cura no seu sangue. Eu profetizo cura nos seus rins. Eu profetizo cura no seu intestino agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu profetizo cura de toda enfermidade da mente agora, em nome de Jesus. Eu profetizo cura espiritual e emocional sobre a sua vida. E declaro que o sangue do Cordeiro passa por todas as enfermidades agora, trazendo a cura total e completa, cura estabelecida pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. Assim eu oro e declaro, Pai, que as águas vivas que correm do teu trono estão passando por esses rins agora e fazendo toda a drenagem, toda a limpeza necessária. E a cura está acontecendo agora, pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Assim eu profetizo, assim eu oro, em nome de Jesus. E declaro pelo poder do sangue do Cordeiro, que todo decreto é uma sentença no mundo espiritual. E eu selo, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é suficiente na nossa vida. Obrigado, Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Deus maravilhoso e poderoso. Que o Senhor te abençoe poderosamente. O Senhor me mostrou 2 rins. Obrigado, Jesus. Sendo lavados pela enxurrada das águas vivas que correm do trono. Foi muito visível. Alguém está recebendo cura. Alguém está recebendo cura nessa hora. E você saberá. E glória a Deus por isso. Obrigada, Jesus. Aleluia. Que o grande amor de Deus esteja sobre todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha conduzir o seu dia, para você não revidar os ataques do inimigo. Não deixe Satanás roubar a tua paz. Não deixe ele roubar a tua alegria. Não deixe ele roubar aquilo que Jesus fez por você. Não deixa. A hora que vier um pensamento contrário, repreenda. Você já aprendeu a fazer isso. Repreenda com força. Em nome de Jesus. Amém? Amo a sua vida. Amo cada um de vocês. Todos vocês têm um lugar muito especial no meu coração. Amém? Bom final de semana. Tenham um final de semana lindo. Contemplem. Admirem mais tudo aquilo que Deus faz. Não só no externo, mas comece a olhar para você também. E veja o quão perfeito é Deus na sua criação, em você. Amar a você. Ame você. Porque amando você, você consegue amar o próximo. Tá bom? Receba o meu abraço e até segunda-feira. Em nome de Jesus. Tchau. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.